Está um pouco difícil de entender a tensão superficial, o papel do surfactante e o que tudo isso tem a ver com a complacência pulmonar, a gota de água e o detergente? Se quiser entender tudo isso e mais um pouco, sem decorebas, entender de verdade, busque aquele café quentinho e fique comigo até o final do vídeo. Nós já vimos em aulas anteriores, que estão nos links aqui embaixo na descrição do vídeo, ou aparecendo no card aqui do lado, que os pulmões possuem uma propriedade elástica, uma força de retração elástica. Essa elasticidade resulta das células pulmonares e matriz extracelular, como a elastina e o colágeno, que fazem parte do componente anatômico da retração elástica pulmonar. Nós precisamos fazer força para expandir os pulmões. Precisamos gerar uma pressão. Veja nessa figura que ao insuflarmos o pulmão com ar, seguindo a linha azul, nós precisamos de aproximadamente 20 centímetros de água de pressão para chegar em 100% da capacidade pulmonar total. No entanto, se insuflarmos o pulmão com solução salina, então, com menos de 10 centímetros de água, o pulmão já chega em 100% de sua capacidade. Claro que isso é um experimento científico, não é para encher o pulmão de ninguém com solução salina. Mas por que isso acontece? Porque a complacência é maior, ou seja, menos pressão para inflar os pulmões quando enchemos o pulmão com líquido. Primeiro, vamos ressaltar aqui que quando inspiramos, nós temos uma interface ar-água, pois o ar que inspiramos, ele entra em contato com uma fina camada de água que está em nossos alvéolos, beleza? E se você escolheu a área da saúde para fugir da física, eu tenho uma má notícia. Vamos relembrar aqui um pouco de vetores. Olha essa outra figura. É aqui que nós vamos entender o que é a tensão superficial. Quando nós temos moléculas de água no fundo do líquido, essas moléculas são igualmente atraídas para todos os lados. Veja as setinhas pretas e cinza. Elas são vetores de força e a força resultante é igual a zero. Então, elas não têm nenhuma força puxando para um lugar específico. Mas se olharmos as moléculas da superfície, elas estão sendo atraídas para os lados, onde tem água, mas na parte de cima não tem nenhuma força de atração, porque ali não tem água, tem ar. Então agora o vetor resultante é a flecha em vermelho, ou seja, a força é para baixo, em direção da massa do líquido. E quando uma molécula vai para a massa do líquido, as moléculas que ficam ali na superfície desenvolvem uma força no sentido contrário, igual está mostrando na seta verde. E é essa força que chamamos de tensão superficial. Por definição, a tensão superficial é uma medida da força agindo para manter juntas as moléculas da superfície de um líquido em uma interface ar-líquido. Consegui falar certinho. Quando uma molécula de água é atraída para baixo, ela cria uma outra força nas moléculas que ficam ali em cima na superfície em direção paralela. Você deve se lembrar lá do seu ensino médio que é justamente por isso que é possível se formar uma gota de água em formato esférico, que animais ficam em cima da água e não afundam, e que a gente consegue colocar mais água em um copo do que o volume dele aguenta, sem transbordar. Então vamos voltar lá para dentro do pulmão. Afinal, o que tudo isso que eu falei tem a ver com a complacência pulmonar? Mas antes, tenho aquele pedido que não te custa nada e me ajuda mais do que você imagina. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me ajude na divulgação científica, na divulgação do canal. Quanto mais o canal cresce, mais eu consigo me dedicar a continuar postando vídeos gratuitos aqui para vocês. Mas bora continuar a aula. Lá dentro do pulmão acontece o contrário da gota de água. Lá nós temos uma gota de ar no meio líquido. O vetor resultante vermelhinho é uma força no sentido contrário ao centro da bolha de ar. E é essa força que cria uma tensão superficial. Muito importante ressaltar que quanto menor o raio da bolha, maior tem que ser a pressão necessária para que essa bolha seja expandida. E por que tudo isso é importante?
Nós podemos fazer uma analogia entre a bolha de ar e o alvéolo, onde uma fina camada de água recobre o alvéolo com ar no meio. A tensão superficial causa uma constrição da bolha, uma retração, que ocorre igualmente no alvéolo. Então, quanto maior for a tensão superficial na parede dos alvéolos, que vai causar a constrição da bolha de ar, menor vai ser a complacência, ou seja, a capacidade do pulmão de expandir. Entendeu? Faz sentido, né? Essa tensão superficial que causa a constrição da bolha de ar, se for muito forte, pode até causar o colapso de alvéolos menores, ou seja, eles fecham e com isso diminuímos a área de troca gasosa. E é aí que entra o protagonista da aula de hoje, o surfactante, que devido à sua estrutura, que nós já vamos ver com mais detalhes, minimiza essa tendência do alvéolo de colapsar, porque diminui a tensão superficial. O surfactante é como se fosse um detergente. Ele é uma mistura de lipídios e apoproteínas. Ele possui uma região hidrofílica, que fica voltada para a água, e uma região hidrofóbica, que é a cauda, que fica voltada para fora da água. O surfactante, então, fica ali na interface ar-água, e como ele tem a cauda, que tem um vetor para cima, ele não tem a tendência de ir para a massa da água. Então ele quebra aquele ciclo da molécula de ir para o fundo e gerar força paralela na superfície. Então, sem a força paralela na superfície, ou com essa força diminuída, ocorre diminuição da tensão superficial. Você já ouviu falar na síndrome da angústia respiratória do recém-nascido? É um quadro onde ocorre diminuição da complacência pulmonar em recém-nascidos, pois as células alveolares, chamadas pneumócitos do tipo 2, ainda não estão totalmente formadas no recém-nascido, e são essas células que sintetizam o surfactante. Então, eles têm muita dificuldade em expandir o pulmão, pois a tensão superficial nos alvéolos está muito alta. Muitas vezes é necessário aplicar uma pressão positiva para tentar expandir os pequenos pulmõezinhos e realizar a troca gasosa. Agora você entendeu por que é mais fácil expandir um pulmão com água do que com ar, pois com a água não existe a interface ar-água, que cria a tensão superficial, e sem essa tensão fica muito mais fácil. Quer saber mais sobre fisiologia? Veja os links aqui na descrição com nossos cursos e vídeos relacionados. E claro, deixe um like para eu saber que você gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!